O amanhecer da alma, quando o dia começa com Deus. Há um instante sagrado entre o sono e o despertar. Um momento em que o coração ainda repousa no silêncio e a alma se prepara para o novo dia. É nesse intervalo que muitos se levantam apressados, já imersos nas tarefas, mas há aqueles que escolhem começar diferente, dobrando os joelhos, levantando o olhar e sussurrando: Pai nosso que estás nos céus, porque o dia que começa em oração não é igual aos outros. Ele nasce com propósito, com direção e com a presença daquele que sustenta o universo com o sopro de sua palavra. Antes que o sol ilumine as ruas, o Espírito desperta para a luz divina. Antes que o corpo se mova, o coração se rende. Em meio à correria do mundo moderno, onde o relógio parece ditar o ritmo da alma, há um convite silencioso de Deus: começar o dia com Ele. Não é apenas sobre repetir uma prece decorada, mas sobre abrir a porta do coração e permitir que o Criador entre. Quando a primeira palavra do dia é Pai, o fardo da jornada já se torna mais leve. É como se o céu se inclinasse para ouvir o que brota do íntimo e os anjos se colocassem em posição de guarda. A oração não é uma obrigação religiosa, mas um encontro de amor. É o instante em que a criatura reconhece que não caminha só. O salmista escreveu: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5:3. Essa espera confiante é o segredo da paz. É o tempo em que o homem e Deus se encontram antes que o mundo reclame sua atenção. Enquanto o corpo desperta, a fé desperta também. O simples ato de falar com Deus logo ao amanhecer transforma o dia inteiro, porque nos faz lembrar quem está no controle. Quem ora primeiro, responde com sabedoria depois. Quem se ajoelha antes de sair de casa, se levanta mais forte diante das provações. Começar o dia com o Pai é como colocar as mãos do oleiro sobre o barro ainda moldável. O coração está fresco, o espírito receptivo, a mente ainda limpa dos ruídos do mundo. É nesse momento que o Espírito Santo sopra direção, paz e coragem. As horas que se seguem talvez tragam desafios, mas o coração orante já está preparado. A alma que se entrega logo cedo aprende a enxergar os acontecimentos não como acaso, mas como parte do propósito divino. E mesmo quando o dia não sai como planejado, o crente lembra: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. A oração ao amanhecer é como a primeira respiração da alma. É o alimento que antecede o pão. É o abrigo antes da tempestade. É a lâmpada que ilumina o caminho ainda antes do sol nascer. Muitos procuram motivação em frases, mas quem ora encontra poder em promessas. Porque enquanto o mundo desperta em ansiedade, o servo de Deus desperta em paz. Ele sabe que o amanhã pertence ao Senhor e que o hoje está guardado em suas mãos. Cada amanhecer é um lembrete de que a graça se renova e que o amor de Deus não falha. Quando o dia começa com Deus, até o silêncio tem sentido. O trabalho vira adoração, os problemas se transformam em oportunidades e o tempo, antes pesado, passa a ter leveza. A oração matinal não é sobre mudar o mundo ao redor, mas sobre mudar o mundo dentro de nós. Ela alinha o coração, organiza os pensamentos e coloca os passos no compasso da vontade divina. A cada Pai Nosso sussurrado, o crente reafirma sua identidade de filho, sua confiança no cuidado do Pai e sua esperança em um novo dia que nasce sob a bênção do Altíssimo. Pai Nosso, que estás nos céus. A descoberta da presença paterna. Há um poder inigualável na primeira palavra dessa oração: Pai. Não é um título distante, nem uma expressão formal. É um chamado íntimo, carregado de amor, confiança e pertencimento. Quando Jesus ensinou seus discípulos a dizer Pai Nosso, ele estava revelando o coração de Deus, não o retrato de um juiz severo ou de um rei inacessível, mas o rosto de um pai que ama, que ouve e que cuida. Essa simples palavra muda tudo,
porque quem reconhece Deus como Pai nunca mais se sente órfão. De repente, o universo imenso se torna lar e o trono divino se transforma em colo. O nosso, que acompanha esse Pai, é um lembrete de que não caminhamos sozinhos. Ele é meu, mas também é teu. É nosso. É o mesmo Pai que ouve o clamor do aflito, que consola o coração do abandonado, que restaura o ânimo do cansado. Essa pequena palavra nos tira do individualismo e nos coloca na comunhão. A oração não começa com o meu Pai, mas com o Pai Nosso, porque a fé verdadeira nunca é egoísta. Ela une, reconcilia e constrói pontes. Diante do Pai, todos os joelhos se dobram no mesmo chão. Não há títulos, nem classes, nem privilégios. Apenas filhos que dependem do mesmo amor. E quando dizemos que estás nos céus, não estamos apontando para uma distância, mas reconhecendo a grandeza daquele que governa o universo. Ele está nos céus, acima de todas as limitações humanas, acima do tempo, acima da dor, acima das circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo, é o Deus que habita também em nós, pelo seu Espírito. O céu é o trono, mas o coração do justo é sua morada. Como está escrito, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7,48. E ainda assim, ele escolheu fazer morada dentro de cada crente. É esse equilíbrio entre a majestade e a intimidade que torna o Pai Nosso tão profundo. Reconhecer Deus como Pai é redescobrir a própria identidade. É lembrar que não somos frutos do acaso, mas obras das suas mãos. O mundo tenta nos convencer de que somos independentes, autossuficientes, mas a oração nos traz de volta à verdade. Somos filhos, e filhos precisam de direção, precisam de cuidado, precisam de presença. É nesse relacionamento que a alma encontra descanso. O profeta Isaías declarou: ainda que uma mãe se esquecesse do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. O amor de Deus é mais profundo que o ventre, mais constante que o tempo e mais fiel que qualquer promessa humana. Chamar Deus de Pai é também um ato de fé, porque há momentos em que a vida parece contradizer essa verdade. Há dias em que o silêncio de Deus soa como ausência e a espera parece longa demais. Mas mesmo quando não sentimos, Ele continua sendo Pai. A fé que o chama não depende da emoção, mas da convicção. Quando o coração declara Pai Nosso, mesmo entre lágrimas, ele reafirma: eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. É um grito que sobe do fundo da alma e alcança os céus. E lá, o Pai ouve e responde no tempo certo. Esse Pai não é uma ideia abstrata, ele é presença real. Ele está nos céus, mas também caminha ao nosso lado. Ele não apenas observa de longe, ele participa, ele intervém, ele sustenta. Ele é o Pai que enxuga lágrimas em segredo, que fala no silêncio, que abraça sem toque. O mesmo Deus que desenha as estrelas também escreve consolo nas entrelinhas da nossa dor. Quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus, estamos declarando: o Deus que reina é o mesmo que me ama. E essa verdade é suficiente para aquietar qualquer tempestade dentro da alma. E talvez essa seja a revelação mais bela da oração do Pai Nosso, a de que não oramos para conquistar a atenção de Deus, mas para desfrutar da sua companhia. Ele já nos amou primeiro, já nos ouviu antes que falássemos, já preparou o caminho antes que dessemos o primeiro passo. O céu se move quando um filho fala com o Pai. E quando esse nome é pronunciado com fé, algo muda dentro de nós. O medo perde força, a solidão se dissipa e a esperança renasce, porque aquele que habita nos céus também habita em cada coração que o chama de Pai. Santificado seja o teu nome, o chamado à reverência. Quando Jesus disse, santificado seja o teu nome, ele não estava ensinando uma simples frase de adoração, mas revelando o centro do relacionamento entre o homem e Deus. Santificar o nome do Senhor é reconhecer sua grandeza,
sua pureza e sua glória em tudo o que existe. É elevar os olhos acima do caos e lembrar que há um trono inabalável sobre o universo. No meio das preocupações, essa frase é como um respiro de eternidade. Ela nos lembra que, antes de pedirmos algo, precisamos adorar. Antes de suplicarmos pelo pão, é preciso reconhecer a santidade daquele que o concede. Quando o coração se curva diante do santo, o resto da vida se alinha. A santidade de Deus é o fundamento da fé. Ela nos coloca no lugar certo, o da humildade. Em um mundo onde tudo é tratado como comum, onde o nome de Deus é usado de forma banal e até leviana, dizer santificado seja o teu nome é um ato de resistência espiritual. É declarar que há algo sagrado, intocável e eterno em meio à instabilidade da vida. O nome de Deus não é um som, é uma essência. Ele é o próprio caráter divino revelado, justo, amoroso, verdadeiro e fiel. Quando santificamos o nome do Senhor, estamos dizendo que nada, absolutamente nada, pode ser comparado a Ele. Os profetas e apóstolos compreenderam essa dimensão. Isaías, ao ver o trono de Deus, exclamou: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. E no Apocalipse, João descreve multidões e anjos que dia e noite não cessam de proclamar o mesmo louvor. Apocalipse 4:8. Isso nos mostra que a santidade não é uma ideia, mas uma atmosfera. É o ambiente do céu, o perfume da presença divina. Quando oramos dizendo santificado seja o teu nome, estamos trazendo esse ambiente celestial para dentro do coração, transformando o comum em sagrado, o cotidiano em altar. Santificar o nome de Deus não é apenas pronunciar palavras bonitas, é viver de forma que o seu caráter se reflita em nós. É permitir que nossas atitudes honrem o nome que carregamos. Jesus disse: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. Cada gesto de bondade, cada palavra de perdão, cada atitude de amor é uma forma de santificar o nome do Senhor. É como vestir a alma de luz em meio à escuridão do mundo. É lembrar que a santidade não nos afasta das pessoas, ela nos aproxima, porque quem vive o caráter de Cristo atrai o coração dos que estão perdidos. Mas santificar o nome de Deus também é um chamado à coerência. Não podemos dizer santo é o teu nome e, ao mesmo tempo, profanar esse nome com atitudes injustas ou palavras impuras. O mesmo lábio que louva não pode servir à maldição. O mesmo coração que ora não pode nutrir ódio. O nome de Deus é santificado quando o crente vive em integridade, quando prefere perder do que mentir, quando escolhe amar mesmo quando é ferido, quando busca pureza em um mundo contaminado. Santidade é separação, não isolamento, mas compromisso com o que é verdadeiro, com o que é eterno. Vivemos dias em que a fé muitas vezes se confunde com aparência, mas o santificado seja o teu nome nos chama a um relacionamento real, a uma vida onde o interior e o exterior andam juntos. Santificar o nome do Senhor é permitir que Ele purifique o coração, os pensamentos e as intenções. É deixar o Espírito Santo moldar o que somos até que o reflexo de Deus brilhe em nós. Como Paulo escreveu: Visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Essa é a jornada de quem ama o nome santo do Senhor. Não a perfeição instantânea, mas a transformação constante. E há algo grandioso em declarar: santificado seja o teu nome, logo pela manhã. É como colocar uma coroa sobre a cabeça de Deus antes mesmo de vestir o próprio sapato. É dizer: Senhor, antes de começar o dia, reconheço que Tu és santo, que Tu és digno, que Tu estás acima de mim. Essa declaração muda a atmosfera.
O trabalho se torna ministério, a rotina se transforma em culto e até as lutas ganham sentido, porque quando Deus é santificado, tudo o mais se coloca no devido lugar. Não é a vida que se torna mais fácil, é o coração que se torna mais firme. No final, santificar o nome do Senhor é lembrar quem Ele é e quem nós somos nele. Ele é o santo que nos chama à comunhão, o Deus que permanece puro mesmo em meio à corrupção do mundo, o Pai que nos separa para a luz sem nos afastar do amor. Quando dizemos, santificado seja o teu nome, o céu responde com graça, e o Espírito Santo acende dentro de nós o fogo da adoração. É nesse instante que o ordinário se torna divino e a alma percebe que santidade não é um peso, é um privilégio. A santidade vivida, testemunho, pensamentos e palavras. Santificar o nome de Deus não é apenas exaltá-lo com os lábios, mas representá-lo com a vida. É fácil dizer, santo é o teu nome, mas o verdadeiro desafio é viver de forma que essa santidade se torne visível. A fé verdadeira não se limita à oração. Ela se estende aos gestos, às decisões e até aos silêncios. Quando alguém olha para um servo de Deus, deveria ver reflexos da presença divina. O apóstolo Pedro escreveu, sede santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15, 16. Esse chamado não é um fardo, mas um convite. O convite para que o nosso viver se torne um espelho da glória de Deus. A santidade vivida começa no íntimo, no lugar onde ninguém vê. Antes de alcançar os lábios e os atos, ela precisa tocar o coração e os pensamentos. É fácil parecer piedoso diante dos outros, mas Deus observa o que acontece na mente, nas intenções, nas motivações ocultas. Santificar o nome do Senhor é permitir que Ele purifique também o invisível em nós. É orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. A pureza verdadeira nasce no secreto e é lá, longe dos aplausos e das aparências, que a santidade se fortalece. Cada pensamento é uma semente. O que cultivamos na mente determina o fruto que damos no comportamento. Por isso, viver em santidade é também vigiar o que alimenta o coração. É escolher a verdade quando o mundo oferece mentira. É guardar os olhos quando tudo convida à distração. É silenciar o orgulho quando ele tenta falar mais alto que a humildade. Paulo nos lembra, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. Filipenses 4:8. A santidade não é apenas o que deixamos de fazer, mas o que decidimos valorizar. É uma mente alinhada com o céu em meio a um mundo corrompido. As palavras também são terreno sagrado. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Quando o coração é santo, a fala se torna fonte de bênção. Em tempos em que a língua é usada para ferir, caluniar ou dividir, o cristão é chamado a ser diferente. Santificar o nome de Deus com as palavras é falar com graça. É usar os lábios para edificar e não destruir. É transformar conversas comuns em oportunidades de paz. O salmista orou, põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmo 141:3. O crente que aprende a controlar a língua revela o domínio do Espírito em si. Mas a santidade também se manifesta no testemunho, não apenas no que dizemos, mas em como vivemos. O mundo não lê a Bíblia, ele observa os que dizem segui-la. Por isso, cada atitude é uma mensagem. Quando alguém escolhe perdoar em vez de se vingar, está pregando o Evangelho. Quando age com honestidade, mesmo em segredo, está glorificando o nome santo de Deus. Quando ajuda sem buscar reconhecimento, o céu sorri, porque a santidade brilhou. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. E essa luz não é feita de palavras, mas de obras que refletem o caráter de Cristo. Santidade vivida não é isolamento, é influência.
O santo não se afasta do mundo por medo de se contaminar, mas caminha no meio dele para iluminar as trevas. É a presença de quem carrega Deus dentro de si e o manifesta em gestos simples, no modo de tratar os outros, no respeito, na bondade, na paciência. Viver em santidade é andar no mundo sem pertencer a ele. É permanecer puro, sem se tornar frio. É ser firme, sem ser orgulhoso. É o equilíbrio perfeito entre graça e verdade. O mesmo equilíbrio que Cristo demonstrou em cada passo na terra. E viver assim só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Ele é o fogo que purifica, o vento que renova, a voz que corrige com amor. Nenhuma força humana consegue sustentar uma vida santa sem ele. É o Espírito que nos convence, que nos ensina, que transforma as falhas em testemunhos. A santidade não é conquista, é fruto, e o fruto só nasce quando o ramo está ligado à videira. Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer." João 15:5. Por isso, cada manhã é uma nova oportunidade de recomeçar, de pedir: "Senhor, que o teu nome seja santificado hoje nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Venha o teu reino." O governo de Deus no coração humano. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar dizendo: "Venha o teu reino", ele estava revelando um segredo eterno. A vida só encontra sentido quando Deus governa o coração. O reino de Deus não é um território visível, nem um trono político. É o domínio espiritual de Deus sobre a mente, as emoções e as vontades humanas. É quando o Criador deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser o centro de todas as decisões. Esse pedido, simples e poderoso, é um ato de rendição. É dizer: "Senhor, reina sobre mim, que os teus caminhos sejam os meus caminhos." Quem faz essa oração entende que o coração só encontra paz quando se submete ao governo do Rei. O apóstolo Paulo escreveu que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Essas três palavras revelam a essência do reinado divino. Onde Deus reina, há justiça. O que é torto se endireita, o que é ferido se cura, o que é opresso encontra liberdade. Onde Deus reina, há paz. Não há ausência de problemas, mas a presença do equilíbrio interior. E onde Deus reina, há alegria. Não um sorriso passageiro, mas um contentamento que vem do Espírito. Quando pedimos: "Venha o teu reino", estamos clamando para que o céu invada a terra e que a vontade de Deus substitua o caos do ego humano. Mas esse pedido vai além do mundo interior. Ele é também um clamor por transformação coletiva. O reino de Deus começa dentro de nós, mas se manifesta fora de nós. Quando o amor de Deus ocupa o coração, ele transborda em atitudes. A compaixão cresce, a justiça floresce, a graça se espalha. É o reino agindo através das mãos dos seus filhos. Jesus disse: "O reino de Deus está entre vós." Lucas 17:21. Isso significa que toda vez que um ato de amor vence o ódio, o reino avança. Toda vez que alguém escolhe perdoar em vez de ferir, o reino se manifesta. Cada gesto de bondade é uma semente plantada no solo do mundo em nome do Rei. E, no entanto, quantas vezes oramos por esse reino, mas ainda queremos reinar por conta própria. Pedimos que Deus governe, mas resistimos à sua direção. Queremos que ele haja, mas não queremos abrir mão do controle. O "venha o teu reino" exige entrega. É abdicar da coroa do próprio orgulho. É permitir que o Rei estabeleça suas leis sobre os nossos desejos. É reconhecer que a vontade de Deus é melhor, mesmo quando parece contrariar a nossa. Essa é a oração dos humildes, dos que sabem que o governo humano falha, mas o reinado de Deus é eterno, justo e perfeito. O reino de Deus é também uma promessa futura. Jesus falou dele como algo que virá em plenitude, quando ele retornar em glória para julgar e restaurar todas as coisas.
Mas enquanto esse dia não chega, somos chamados a viver como cidadãos desse reino aqui e agora. O verdadeiro cristão vive entre dois mundos, com os pés na terra e o coração no céu. Ele trabalha, luta e enfrenta as dores da vida, mas sabe que pertence a outro reino, um reino que não se abala, que não envelhece, que não passa. Como está escrito, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15. Pedir, venha o teu reino, é também um clamor de guerra espiritual. É declarar que o domínio do mal não prevalecerá, que a mentira não reinará, que a injustiça não vencerá. É erguer a bandeira do Rei dos Reis em meio ao campo de batalha do mundo. É uma oração de coragem, porque dizer, venha o teu reino, é ao mesmo tempo dizer que o meu reino acabe. É pedir que Deus destrua os altares erguidos ao ego, ao pecado e à vaidade, e construa em seu lugar um altar de obediência e amor. Onde o reino de Deus chega, as trevas se dissipam. Nenhum poder terreno pode resistir à luz que vem do trono. E quando esse reino habita em nós, tudo muda. A mente ganha sabedoria, o coração aprende a perdoar, os olhos passam a enxergar o mundo com compaixão. O reino de Deus não é um evento distante, é uma realidade presente que começa quando dobramos os joelhos. Quando oramos com sinceridade, venha o teu reino. O Espírito Santo começa a reinar dentro de nós, transformando o interior antes do exterior. O lar, o trabalho, as decisões, tudo passa a refletir o domínio de Deus. O verdadeiro reinado não é imposto à força, é aceito com amor. O Pai não invade o coração, ele o conquista. E quando ele reina, a alma finalmente encontra descanso. Seja feita a tua vontade, o exercício da rendição. Poucas frases na oração do Pai Nosso revelam tanto sobre a fé quanto esta: seja feita a tua vontade. Essas palavras são um mergulho na obediência, uma entrega total da alma ao querer divino. Jesus não as colocou por acaso, ele mesmo as viveu. No Getsêmani, com o rosto em lágrimas e o coração em agonia, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Nesse momento, o Filho de Deus mostrou o que é confiar plenamente no Pai, mesmo quando o caminho passa pela dor. A rendição à vontade divina é o ponto onde a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Dizer seja feita a tua vontade é um ato de humildade e coragem. É reconhecer que Deus enxerga o que nós não vemos e entende o que nós não compreendemos. Muitas vezes queremos que a vida siga o roteiro dos nossos planos, mas o Pai, em sua sabedoria, escreve histórias que ultrapassam o que imaginamos. A vontade dele é perfeita, mesmo quando parece confusa, é boa, mesmo quando dói, é agradável, mesmo quando exige renúncia. O apóstolo Paulo declarou: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. E o verdadeiro discípulo aprende a confiar não apenas quando entende, mas também quando não entende. O problema é que a vontade de Deus muitas vezes nos confronta. Ela nos tira da zona de conforto, quebra nossos planos e desarma nosso orgulho. Ela nos ensina que fé não é impor os nossos desejos, mas se submeter ao plano divino com confiança. O orgulho quer mandar, mas o amor quer obedecer. A carne quer controlar, mas o espírito quer confiar. É nessa luta que a alma aprende a render-se. Seja feita a tua vontade. Não é uma frase de fraqueza, é uma confissão de fé. É dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu continuo crendo. Mesmo sem ver, eu continuo te obedecendo. E quando essa vontade se manifesta, ela muda tudo. No céu, ela é cumprida com perfeição. Os anjos não questionam, as estrelas obedecem, o universo inteiro se move sob a ordem do Criador. Quando pedimos que ela se faça também na terra, estamos pedindo que o mesmo alinhamento celestial se estabeleça em nós.
Que nossos pensamentos se harmonizem com os pensamentos de Deus, que nossos desejos se curvem diante dos seus propósitos. É um pedido que transforma a alma em altar, onde o fogo da obediência consome o ego e faz brotar a paz. Porque a maior liberdade do homem é viver dentro da vontade de Deus. Quantas vezes resistimos à vontade divina, lutando para manter o controle das situações? Tentamos abrir portas que o Senhor fechou, insistimos em caminhos que Ele já sinalizou para deixarmos. Mas o coração rendido aprende a confiar que, se Ele fecha uma porta, é porque está abrindo outra melhor. Se Ele silencia, é porque está preparando o tempo certo. A vontade de Deus nunca chega atrasada, ela chega amadurecida. E quando aprendemos a descansar nisso, a ansiedade perde o poder. O coração que confia na vontade do Pai dorme em paz, mesmo no meio da tempestade. A obediência à vontade de Deus é a prova mais pura do amor. Quem ama de verdade não busca apenas ser abençoado, busca agradar ao amado. Jesus disse: "Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." João 14:21. Amar é obedecer, e obedecer é confiar. Quando aceitamos a vontade de Deus, mesmo quando ela fere o orgulho, descobrimos um novo tipo de força, a força que vem da submissão. Porque o crente rendido não é o que desiste, mas o que entrega. Ele entende que a fé não é fazer Deus agir por nós, mas permitir que Ele haja em nós. E há uma beleza profunda na vida que se entrega à vontade divina. Essa pessoa não vive mais agitada pela incerteza do amanhã, nem escrava do peso das decisões. Ela caminha em paz, porque sabe que o Pai está conduzindo. Mesmo quando o caminho é estreito, há segurança. Mesmo quando o céu parece silencioso, há direção. Mesmo quando o futuro é incerto, há propósito. Seja feita a tua vontade, é o selo de confiança sobre cada oração. É a certeza de que o controle está nas mãos certas, as mãos que moldaram o universo e que sustentam o nosso coração. Assim na terra como no céu, o alinhamento perfeito. Essas palavras, assim na terra como no céu, são uma ponte entre dois mundos. Elas revelam o desejo de Deus de que o que é perfeito lá em cima comece a se manifestar aqui embaixo. No céu, tudo está em ordem. Os anjos obedecem sem hesitar. A criação se move em harmonia. O tempo segue o compasso da vontade divina. Não há confusão, não há resistência, não há sombra de rebeldia. Cada estrela brilha onde foi colocada. Cada criatura cumpre o propósito que lhe foi dado. E quando Jesus nos ensina a orar para que essa vontade se cumpra também na terra, Ele está nos convidando a alinhar o coração humano com o ritmo do céu. No entanto, a terra é o oposto do céu. Aqui há ruído, desobediência, orgulho e caos. O pecado desajustou o eixo da alma humana, tornando-a incapaz de obedecer espontaneamente. Por isso, orar assim na terra como no céu é um pedido de restauração. É dizer: Senhor, reordena o que o pecado bagunçou. Faz do meu coração um reflexo da tua harmonia. Quando o homem se reconcilia com Deus, ele volta a girar no compasso divino. O Espírito Santo se torna o maestro da vida, ajustando emoções, intenções e decisões. O que antes era desordem se transforma em melodia. No céu, a obediência é alegria. Os anjos não obedecem por medo, mas por amor. Cada ordem divina é recebida com prazer, como um privilégio. Assim também deve ser aqui. Quando pedimos assim na terra como no céu, estamos dizendo: Senhor, ensina-me a obedecer com alegria, a confiar sem questionar, a servir com prazer. O cristão maduro entende que a vontade de Deus não é um fardo, mas um favor. E quanto mais a alma se alinha ao coração do Pai, mais leve se torna o viver. Obedecer deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma forma de adoração. Essa frase é também uma declaração de fé.
Porque ao pedirmos que o céu se manifeste na terra, estamos dizendo que cremos em um Deus que não é distante. O mesmo poder que sustenta o universo está disponível para transformar vidas, curar corações e restaurar famílias. O céu não é apenas um destino futuro, é uma realidade que começa agora, dentro de quem crê. Cada vez que perdoamos, o céu toca a terra. Cada vez que amamos, o céu se manifesta. Cada vez que oramos com sinceridade, o véu entre o eterno e o temporal se rasga um pouco mais. Mas para que a vontade de Deus se cumpra na terra, é preciso que ela se cumpra primeiro dentro de nós. Somos o solo onde o reino cresce. Se o coração estiver endurecido, o céu não encontra espaço para florescer. Por isso, o Senhor não começa transformando os sistemas, mas transformando pessoas. Ele muda o interior antes de mudar o exterior. Quando o homem se rende, o lar muda. Quando a família se alinha, a cidade muda. Quando o povo obedece, a nação é curada. Como está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Viver assim na terra como no céu é carregar o ambiente do céu dentro de si. É reagir com paz em meio ao conflito, responder com amor em meio à ofensa, permanecer firme em meio à tempestade. É deixar que o caráter de Cristo se manifeste nas atitudes, até que o mundo reconheça que existe algo diferente em quem carrega o Espírito. A vontade de Deus no céu é soberana, e Ele deseja que essa mesma soberania reine sobre os nossos impulsos e emoções. Quando o céu governa, a terra se acalma. Quando o divino entra, o humano se transforma. Essa é a oração dos que desejam ver o mundo como Deus o vê. É o clamor por uma vida guiada pela eternidade, não pelo instante. Assim na terra como no céu, é mais do que um pedido, é um posicionamento. É escolher ser embaixador do reino em meio à escuridão. É ser a prova viva de que o céu pode sim começar agora. Porque onde há um coração obediente, o céu já começou a se manifestar. E quando muitos corações se alinham, o céu inteiro encontra espaço para descer à terra. O pão nosso de cada dia, a dependência diária e a gratidão. Há algo profundamente humano e divino nesse pedido. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É o reconhecimento da nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, da fidelidade de Deus. Com essas palavras, Jesus nos ensina que a vida espiritual não está apenas nas alturas do céu, mas também nas necessidades do chão. O pão representa o sustento, a provisão diária, aquilo que mantém a vida em movimento. Ao pedirmos esse pão, reconhecemos que tudo o que temos vem das mãos do Pai. Nenhum esforço humano é suficiente sem a bênção divina. Como está escrito, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24:1. O pão nosso carrega uma sabedoria profunda. Ele não é apenas meu, é nosso. Essa simples palavra revela o coração de Deus, que sempre pensa no coletivo. Ele nos ensina a orar, não apenas por nossas necessidades, mas também pelas dos outros. A fé verdadeira nunca é egoísta. Quando o coração ora com empatia, o céu se move com compaixão. Pedir o pão nosso é dizer, Senhor, que ninguém falte à tua mesa. É lembrar dos que têm fome, dos que esperam um milagre, dos que confiam na providência do mesmo Deus. A oração nos transforma em pontes da generosidade divina. Mas há também um detalhe essencial. O pão pedido é o de cada dia. Isso nos ensina sobre a dependência constante e a confiança renovada. O Senhor não nos manda pedir o pão do mês nem do ano, mas o de hoje, porque Ele deseja que o nosso relacionamento com Ele seja diário e não ocasional. É no encontro cotidiano com o Pai que a fé se fortalece. Assim como o maná caía do céu para o povo de Israel a cada manhã, o suficiente para aquele dia,
Também nós recebemos o sustento divino na medida exata das nossas necessidades. Deus não antecipa as bênçãos, mas também nunca se atrasa. Pedir o pão de cada dia é um antídoto contra a ansiedade. É entregar ao Pai o controle sobre o amanhã e confiar que Ele cuida de hoje. Jesus disse: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo." Mateus 6:34. Essa frase ecoa dentro da alma como uma canção de descanso. O mundo moderno nos ensina a acumular, mas Deus nos convida a confiar. Ele quer que aprendamos a viver com paz, sabendo que a provisão virá no tempo certo. A fé diária é como uma respiração, uma entrega constante, silenciosa, confiante. Esse pedido também fala de gratidão. Antes de pedir o pão de amanhã, devemos agradecer pelo pão de hoje. Quantas vezes Deus nos sustentou quando achávamos que não conseguiríamos? Quantas vezes a provisão chegou de forma inesperada, silenciosa, milagrosa? O pão de cada dia é mais do que alimento, é testemunho, é o lembrete de que a mão de Deus ainda trabalha. A gratidão abre espaço para novos milagres, porque o coração que reconhece as pequenas bênçãos é o mesmo que está preparado para as grandes. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. Mas o pão que Jesus nos ensina a pedir vai além do alimento físico. Ele é também o pão espiritual, a palavra de Deus que nutre a alma. O próprio Cristo disse: "Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome." João 6:35. Cada versículo das Escrituras é um pedaço desse pão celestial, capaz de fortalecer, curar e renovar. Quando oramos pelo pão de cada dia, pedimos também que Deus nos alimente com sabedoria, fé e esperança. A alma faminta de Deus encontra saciedade apenas em sua presença. E quando entendemos o valor desse pão, aprendemos a compartilhá-lo. O pão que vem de Deus nunca é apenas para um. Ele nos abençoa para que sejamos bênção. A generosidade é o eco da oração do Pai Nosso. Quem reparte o que tem, seja alimento, tempo ou palavra, se torna resposta à própria oração que faz. O pão nosso é a lembrança de que o reino de Deus não se manifesta apenas em templos, mas também em mesas simples, onde o amor, a gratidão e a fé se tornam o verdadeiro banquete, e onde há pão e coração grato, a presença divina. O pão e o próximo, generosidade e comunhão. Quando Jesus ensinou a dizer o pão nosso de cada dia, ele nos convidou a sair do isolamento e olhar ao redor. O pão que pedimos ao Pai não é individual, é compartilhado. Isso significa que a fé verdadeira não é apenas vertical, entre o homem e Deus, mas também horizontal, entre o homem e o próximo. O cristianismo não é uma fé solitária, mas comunitária. Cada vez que alguém ora essa frase, está afirmando que deseja viver em comunhão. É um lembrete de que o amor de Deus se expressa também nas relações humanas, na partilha, na solidariedade. O pão que vem do céu deve ser repartido na terra. O pão, na simbologia bíblica, sempre foi sinal de comunhão. Quando Jesus multiplicou os pães diante da multidão faminta, não o fez para demonstrar poder, mas para revelar o coração do Pai. Um coração que se compadece, que alimenta, que reparte. Ele pegou o pouco que havia, abençoou, partiu e distribuiu. Esse gesto resume toda a mensagem do Evangelho. O milagre começa quando o que temos é colocado nas mãos de Deus e compartilhado com o outro. O pão se multiplica no ato de repartir, e a fome da alma se sacia no exercício do amor. Há um mistério divino escondido na generosidade. Quanto mais damos, mais recebemos. Não porque buscamos recompensas, mas porque a mão que se abre para abençoar nunca fica vazia. O apóstolo Paulo escreveu: "Quem semeia com generosidade também colherá generosamente." 2 Coríntios 9:6.
A oração do Pai Nosso não é apenas um pedido de provisão, mas um chamado à partilha. Quando oramos, Pão Nosso, Deus nos lembra de que somos instrumentos da resposta dele. Às vezes, o pão que alguém tanto pediu já está nas nossas mãos, esperando que o coração se mova. Mas essa generosidade vai além do alimento físico. É também o pão da atenção, da escuta, do consolo. Vivemos em um mundo em que muitos têm fartura material, mas carecem de afeto e compreensão. O pão espiritual se manifesta quando oferecemos presença, quando estendemos a mão, quando abraçamos o que sofre. Repartir o pão é repartir o tempo, o perdão, a paciência. É lembrar que Deus nos alimenta não apenas para vivermos satisfeitos, mas para saciarmos também a fome dos que cruzam o nosso caminho. Tive fome e me destes de comer. Mateus 25:35. Repartir o pão é, portanto, um ato de fé e de justiça. A oração que Jesus ensinou não pode ser separada da prática do amor. Não faz sentido pedir pão nosso enquanto o coração se fecha para o próximo. Deus não derrama bênçãos em corações que acumulam, mas em corações que transbordam. A prosperidade do reino não é medida pelo quanto temos, mas pelo quanto abençoamos. O pão dado a outro é o pão que o próprio céu multiplica. É por isso que os primeiros cristãos, em Atos dos Apóstolos, partiam o pão com alegria e singeleza de coração, e ninguém entre eles passava necessidade. O pão nosso é também um lembrete de que o reino de Deus é comunhão, não competição. O mundo ensina a conquistar, mas o Evangelho ensina a repartir. O mundo diz, é meu, mas Cristo diz, é nosso. Essa diferença muda tudo. Quando vivemos para acumular, o coração endurece. Quando vivemos para partilhar, o céu se abre. Cada gesto de bondade é um pedaço de pão que se transforma em esperança. Cada vez que damos, lembramos que tudo o que temos veio primeiro de Deus. E que nada é verdadeiramente nosso, mas emprestado pelo amor dele. Repartir o pão é também participar do próprio Cristo. Ele disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Lucas 22:19. Ao partir o pão na última ceia, Jesus nos mostrou que o verdadeiro amor é aquele que se reparte até o fim. Ele se fez o pão vivo que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando vivemos de forma generosa, nos tornamos reflexos desse mesmo amor. Cada vez que ajudamos alguém, é como se uma pequena fração de Cristo fosse revelada em nós. E é por isso que a oração do pão é tão poderosa, porque ela nos convida a uma espiritualidade que tem mãos, olhos e pés. Uma fé que ora, mas também age, que agradece, mas também reparte, que confia, mas também constrói. O pão nosso é mais do que alimento, é missão. É o lembrete diário de que somos cooperadores com Deus na obra de cuidar uns dos outros. E toda vez que o partimos, o céu se alegra, porque o Pai reconhece o reflexo do Filho em cada gesto de amor que fazemos na terra. O perdão que liberta, a cura da alma e a graça do recomeço. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Com essa frase, Jesus nos conduz ao coração da transformação espiritual. O perdão é o ponto onde a alma humana encontra a misericórdia divina. É a ponte entre o céu e a terra. Quando oramos assim, reconhecemos nossa própria falência e, ao mesmo tempo, o amor que nos resgata. Nenhum de nós é isento de falhas. Todos temos dívidas, emocionais, espirituais ou morais. Mas o perdão do Pai é o bálsamo que apaga o peso do passado. É o toque suave de Deus dizendo, você ainda pode recomeçar. Perdoar não é um gesto simples, é um ato divino. Porque o ser humano, por natureza, quer revidar, quer cobrar, quer se defender. Mas o perdão vai na contramão do instinto. Ele exige rendição, exige fé, exige amor. Quando liberamos perdão, estamos abrindo espaço para o Espírito Santo agir onde antes havia rancor. E é ali, nesse espaço de humildade, que o milagre acontece. O perdão cura feridas antigas, restaura o que parecia morto,
reconstrói pontes que o orgulho destruiu. Ele é uma semente plantada no terreno da graça, e dela brota paz. Ao pedirmos perdão a Deus, reconhecemos que somos dependentes da cruz. Não existe perdão sem sangue, nem graça sem sacrifício. Jesus pagou o preço que nunca poderíamos pagar. Ele levou sobre si as nossas culpas e cravou na cruz as nossas dívidas. Por isso, cada vez que oramos, perdoa as nossas dívidas, estamos lembrando do Calvário. Estamos confessando que a nossa salvação não está em obras, mas na misericórdia do Cordeiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Essa promessa é o alicerce da vida cristã, o amor que apaga o que era impagável. Mas Jesus não parou aí. Ele ligou o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está o maior desafio espiritual do discípulo. O perdão de Deus é gratuito, mas o perdão humano é o teste da fé. Porque perdoar não é aprovar o erro, é libertar-se do peso da dor. É dizer, Senhor, eu entrego essa ferida em tuas mãos. E quando fazemos isso, o coração respira de novo. A mágoa é uma prisão invisível, mas o perdão é a chave que abre a cela. Quem não perdoa, carrega o ofensor consigo. Quem perdoa, entrega ambos a Deus e caminha livre. Perdoar é também reconhecer o quanto fomos perdoados. O servo da parábola, que recebeu o perdão de uma dívida impagável, mas não quis perdoar uma pequena quantia ao outro, representa o coração endurecido que esquece da própria graça recebida. Mateus 18, 23, 35. Jesus nos alerta. Não podemos querer a misericórdia de Deus e negar misericórdia aos outros. O perdão não é uma opção, é um reflexo do amor que nos alcançou. Ele nos torna parecidos com o Pai, que faz nascer o sol sobre bons e maus. A falta de perdão é como um veneno que tomamos esperando que o outro sofra. A graça, ao contrário, purifica e renova. Muitos acreditam que o perdão é um sentimento, mas ele é uma decisão. Você não precisa sentir vontade de perdoar para fazê-lo. Precisa apenas escolher obedecer. O Espírito Santo se encarrega do resto. Ele cicatriza o que ainda dói, amolece o que ainda resiste, transforma o que ainda sangra. O perdão é um processo espiritual, e cada passo dado nesse caminho é uma vitória sobre o orgulho. Por isso, cada vez que oramos o Pai Nosso, Deus nos convida a deixar no altar as mágoas que ainda pesam. Ele quer trocar o fardo do ódio pelo descanso da graça. O perdão também é uma forma de cura interior. Muitas doenças da alma, angústias, ansiedades e até sintomas físicos brotam de corações feridos. Quando escolhemos perdoar, abrimos espaço para que a paz ocupe o lugar da dor. O perdão restaura a comunhão com Deus, porque Ele não habita em corações amargurados. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Mateus 6,15. Essas palavras não são uma ameaça, mas um chamado à libertação. Deus não quer que sejamos prisioneiros do passado, mas filhos livres para amar. E talvez o perdão mais difícil de todos seja o de si mesmo. Quantos vivem atormentados por erros antigos, mesmo depois de Deus já ter perdoado? O inimigo tenta nos prender na culpa, mas a cruz já proclamou: está consumado. O sangue de Cristo não apenas apaga o pecado, mas também remove a vergonha. Quando você se perdoa, está concordando com Deus que o seu passado não define o seu futuro. O perdão é o sopro da graça que transforma ruínas em recomeço. Por isso, ao orar o Pai Nosso, não repita essas palavras apenas com os lábios. Viva-as. O perdão que sobe ao céu é o mesmo que desce à terra. Ele liberta, cura e reconcilia. Ele restaura famílias, cura amizades e renova o espírito. O perdão é o sinal mais puro de que o reino de Deus está presente em nós. Porque perdoar é amar como Cristo amou. E quem ama assim já provou a verdadeira liberdade.
Livra-nos do mal, a batalha invisível e a proteção divina. Quando Jesus nos ensinou a dizer, livra-nos do mal, ele revelou que a oração não é apenas comunhão, mas também batalha. Há um combate que não se vê, uma guerra silenciosa que acontece além do alcance dos olhos, e a alma é o campo onde essa luta se desenrola. O mal é real, sutil, persistente, se infiltra nos pensamentos, nas intenções, nas distrações do coração. Ao pedirmos livramento, confessamos que não somos autossuficientes. Reconhecemos que precisamos de um Deus que vigia, protege e guarda. Essa súplica é uma muralha espiritual erguida todas as manhãs, uma declaração de dependência total daquele que é o nosso refúgio e fortaleza. Livra-nos do mal não é um grito de medo, mas uma expressão de fé. É dizer, Senhor, eu sei que o mal existe, mas sei também que o teu poder é maior. O apóstolo Paulo nos lembrou que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Por trás das crises visíveis, há realidades espirituais. Por isso o cristão não caminha desarmado. Ele veste a armadura de Deus, a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra viva. Cada manhã, ao orar essa frase, é como se o crente se revestisse novamente com o escudo do Espírito, pronto para enfrentar o dia com a certeza de que o mal pode cercar, mas não vencerá. O mal nem sempre se apresenta com o rosto sombrio. Às vezes, ele chega disfarçado de oportunidade, de prazer, de elogio. Por isso, Jesus uniu a essa súplica outra igualmente essencial. Não nos deixes cair em tentação. Ele sabia que o mal começa pequeno, como um pensamento cultivado, uma escolha negligente, uma palavra mal colocada. E é nesse ponto que o Espírito Santo age como sentinela, acendendo luz onde há engano, revelando o perigo onde há aparência de bem. Pedir livramento é pedir discernimento, a sabedoria para ver além das aparências e perceber o que ameaça a alma. Deus é o nosso guardião fiel. O salmista declarou, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Salmo 121:7. Ele não apenas nos protege de acidentes e perigos externos, mas também das ciladas internas. O orgulho, a ira, o desânimo, a inveja. O mal não está apenas fora de nós. Muitas vezes tenta brotar dentro. É por isso que a oração precisa alcançar o íntimo. Livra-me do mal é também transforma o meu coração. A verdadeira proteção começa quando a graça ocupa os espaços que antes eram vulneráveis. O livramento de Deus não é apenas defensivo, é libertador. Ele não apenas impede que caiamos, mas também nos tira do abismo quando já caímos. Quantas vezes o Senhor nos resgatou sem que sequer percebêssemos? Um atraso que evitou um acidente, uma porta que não se abriu porque escondia um desastre, uma amizade que se desfez antes de nos ferir. O cuidado divino se manifesta em detalhes. Há livramentos que só compreenderemos na eternidade, quando olharmos para trás e percebermos quantas vezes fomos guardados sem saber. Essa oração também é um escudo contra o desespero, porque o mal tenta nos convencer de que estamos sozinhos, abandonados, indefesos. Mas o cristão que ora o Pai Nosso sabe que há um Deus vigilante. Ele não dorme, não se ausenta, não ignora. Ele luta por nós mesmos quando estamos cansados demais para lutar. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Do Êxodo 14:14. Essa é a confiança que nos sustenta. O mal é limitado, mas o amor de Deus é infinito. Nenhuma escuridão é capaz de apagar a luz daquele que habita no Altíssimo. E quando pedimos, livra-nos do mal, não o fazemos apenas por nós, mas também pelos que amamos. Intercedemos por nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos. Pedimos que o sangue de Cristo seja o selo sobre nossos lares, que os anjos do Senhor acampem ao redor dos que o temem. É a oração que cobre gerações. Porque o Deus que livra hoje é o mesmo que guardará amanhã. Ele não falha, não muda, não esquece.
Por isso, cada vez que essa frase é dita, o inferno treme e o céu se move. O livra-nos do mal é o amém da resistência, o clamor da fé que não se dobra. É o selo de confiança no Deus que reina. E quando encerramos o Pai Nosso com essas palavras, estamos dizendo: Senhor, tudo o que sou, entrego em tuas mãos. E Ele responde em silêncio, não apenas com promessas, mas com presença. Porque onde há oração, o mal não prevalece. Onde há fé, o medo se desfaz. Onde há Cristo, a vitória. Pois teu é o reino, o poder e a glória, a vitória do Deus soberano. A oração do Pai Nosso termina com um clímax de adoração. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essas palavras são como o selo final da fé, a assinatura da confiança absoluta em Deus. Depois de pedir, confessar e clamar, o coração se curva em reverência. Aqui deixamos de olhar para as necessidades e voltamos os olhos para o trono. É o momento em que a alma reconhece que tudo começa e termina em Deus. Nenhuma oração está completa sem adoração. É nesse fechamento que a oração se transforma em louvor e o pedido em entrega. Teu é o reino. Essa declaração nos lembra que o governo do universo não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Ainda que os reinos da terra se ergam e caiam, o reino do Senhor permanece inabalável. Ele é eterno, justo, invencível. Quando oramos isso, reafirmamos nossa submissão ao seu governo. É dizer: Senhor, o trono é teu e eu sou teu servo. Em um mundo onde o poder é disputado, a fé confessa: só tu reinas. O profeta Daniel viu esse reino antes mesmo de nascer. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2:44. Esse é o reino que habitamos pela fé, o reino que não se abala, o reino que virá em glória. Teu é o poder. Essa parte da oração é a lembrança de que toda força verdadeira vem de Deus. Os homens podem ter influência, recursos, estratégias, mas o poder real pertence ao Senhor. É Ele quem abre portas que ninguém fecha, quem levanta os caídos, quem transforma o impossível em realidade. O mesmo poder que criou os céus e a terra é o que sustenta nossas vidas hoje. O salmista declarou: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Salmo 62:11. Quando dizemos isso em oração, estamos rendendo ao Pai todo o crédito pelas vitórias, reconhecendo que nada vem da nossa força, mas da sua graça. Teu é a glória. Aqui, o coração se curva completamente. Tudo o que somos, temos ou fazemos existe para refletir a glória de Deus. Essa é a essência da adoração. Viver de tal modo que o nome dele seja exaltado em tudo. A glória humana é passageira, mas a de Deus é eterna. Quando vivemos para a sua glória, encontramos propósito, sentido e paz. É uma renúncia à vaidade e um retorno à essência. Fomos criados para glorificar o Criador. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Essa é a confissão dos que entenderam que toda beleza, toda conquista, toda vitória pertence a Ele. E o texto termina dizendo: para sempre. Não há fim para o reino de Deus, nem limite para o seu poder, nem esgotamento para a sua glória. Essas três expressões, reino, poder e glória, são eternas. O Pai Nosso começa nos céus e termina na eternidade, porque tudo o que existe está contido em Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quando encerramos a oração com essas palavras, estamos proclamando a vitória final do Senhor sobre todas as coisas. O mal pode parecer forte, mas o reino é dele. A fraqueza pode nos visitar, mas o poder é dele. As trevas podem tentar roubar o brilho, mas a glória é dele para sempre. Essa conclusão é um ato de fé diante do invisível. Quando tudo parece desabar, o crente que ora o Pai Nosso levanta os olhos e declara: teu é o reino. Quando o cansaço tenta dominar, ele diz: teu é o poder.
E quando o mundo o tenta corromper, ele responde: Teu é a glória. Essa é a postura dos que confiam. A oração não termina com desespero, mas com triunfo. Ela começa com o Pai e termina com o Rei, aquele que reina sobre o tempo, o caos e o coração. E há um detalhe poderoso. Essa última frase é um eco da eternidade. É o mesmo cântico que os anjos entoam diante do trono. É a adoração que já acontece nos céus e que, por meio da oração, atravessa a terra. Quando dizemos: Teu é o reino, o poder e a glória, estamos nos unindo ao coral celestial que nunca se cala. Estamos alinhando nossa voz à harmonia eterna. O Amém, que vem em seguida, é o selo da fé. É o Espírito dizendo: assim seja. O Pai Nosso, portanto, é mais do que uma oração. É uma jornada. Começa com o reconhecimento da paternidade divina, passa pela rendição da vontade, pela confiança na provisão, pelo perdão e pela proteção e culmina na exaltação do Rei. É um mapa do coração cristão. Cada linha é um degrau que nos leva do humano ao divino, da necessidade à adoração. E quando chegamos ao fim, não resta mais pedido, apenas louvor. Porque quem reconhece que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus, descansa. Descansa, porque sabe que está seguro nas mãos do soberano que reina para sempre. A oração que transforma o dia e a alma. Quando o Filho de Deus ensinou o Pai Nosso, ele não nos entregou apenas palavras para repetir, mas um caminho para viver. Cada frase é um degrau que nos eleva da terra ao céu. Ao dizer Pai Nosso, descobrimos quem somos. Filhos amados, pertencentes a um Deus que ouve, acolhe e sustenta. Ao declarar, santificado seja o teu nome, aprendemos a colocar o coração no lugar certo, no altar da reverência. Quando pedimos, venha o teu reino, renunciamos ao trono do ego e convidamos Deus a reinar em nós. E ao dizer, seja feita a tua vontade, deixamos de lutar contra o que não entendemos e passamos a confiar no que é eterno. No pedido pelo pão nosso de cada dia, descobrimos o segredo da dependência, a fé que se renova toda manhã. No perdoa as nossas dívidas, experimentamos a graça que apaga o passado e abre as portas do recomeço. No livra-nos do mal, encontramos a proteção que não dorme, o escudo invisível que cobre a alma em meio às batalhas. E, finalmente, ao afirmar, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, reconhecemos que tudo o que existe está debaixo da soberania de um Deus que não falha, que reina, que permanece. O Pai Nosso é mais que oração, é comunhão. É o encontro entre o humano que busca e o divino que se revela. É o respiro do Espírito, o descanso do coração, o recomeço da esperança. É a oração que cobre o dia, fortalece a fé e renova a alma. Quando o fazemos com sinceridade, o céu se aproxima, o caos se ordena e o invisível se torna palpável. Por isso, ao terminar este vídeo, não apenas repita as palavras, viva-as. Faça do Pai Nosso o seu primeiro gesto da manhã, o seu abrigo nas tempestades, a sua última entrega antes de dormir. Cada vez que essa oração ecoar dos seus lábios, lembre-se, você não está falando com o vazio, mas com o Pai que habita os céus e caminha ao seu lado. E agora, onde você está, feche os olhos e diga com fé, Pai Nosso que estás nos céus. Porque quando essa frase sai do coração, o dia muda, a atmosfera muda e a alma encontra paz. Se esta oração falou ao seu coração, não deixe que ela termine aqui. Permita que o Espírito Santo continue ministrando em você. Há palavras que Deus ainda quer te dizer, há respostas que o céu ainda quer te revelar. Por isso, antes de sair, clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele é a continuação desta caminhada de fé. E se esta mensagem te trouxe paz, esperança ou consolo, deixe o seu like como um ato de gratidão e fé. Isso não é vaidade, é missão. Cada curtida e cada inscrição fazem com que esta palavra alcance outras vidas que hoje estão precisando ouvir o amor do Pai.
Inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco todos os dias nessa jornada espiritual. Aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo. É um encontro com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e renove o teu espírito com a paz que só Ele pode dar. E nunca se esqueça, o mesmo Deus que te ouviu hoje continuará cuidando de você amanhã.